Bom dia, queridos amigos, queridos ouvintes, pequenos gafanhotos. Sim. Estamos aqui com mais o nosso primeiro podcast desse novo tema, África. Meu nome é Adriene. Meu nome é Daniela. E eu sou o Hugo. A gente é da L3, família L3. Estaremos falando sobre assuntos muito interessantes. O que é mesmo, querido amigo Hugo? Então, nesse podcast, a gente traz uma temática bem interessante, apesar de que não deveria ser tão atual assim, deveria estar em discussão há muito tempo, mas enfim. É sobre o ensino de história da África e da cultura africana e afro-brasileira na educação básica. Ou seja, a ideia central aqui é a gente discutir, trazer ideias, conceitos, propostas, tipo, práticas metodológicas de dentro da sala de aula que contribuam com essa proposta de ensino. E para a gente chegar nesse ponto, a gente primeiramente vai trabalhar um contexto historiográfico para explicitar como que um conteúdo que foi parar no ensino básico foi produzido, né? Porque primeiro ele é produzido academicamente, né? E aí depois a gente entende como que ele foi parar na educação básica, né? Para a gente poder entender como ele se constitui para poder, no final disso tudo, ver como a gente pode trabalhar com isso, né? De uma forma que não fique decorativa, né? Que desperte interesse nas pessoas, nos estudantes, nos educandos, nessa questão de que eles são parte do fazer história também, né? Do fazer Sim. historiográfico. Aí, exatamente por isso, a gente vai dividir em duas partes. Esse podcast, ou em dois, não sabemos ainda. E o que a gente vai fazer? Exatamente isso. A primeira parte a gente vai falar um pouco a respeito da discussão historiográfica dos estudos acerca de África dentro da universidade. E na segunda parte a gente vai trazer uma transposição desses estudos dentro da história da África dentro da universidade para dentro da escola, como que isso funciona, né? Como que isso poderia funcionar e como que isso realmente acontece. Porque de parâmetros de análise que a gente vai ter é o caderno do aluno que foi instituído no estado de São Paulo, como um material didático a ser usado pelo professor, e nele a gente identificou que tem algumas ideias acerca de África, tanto a África antes do contato com o europeu, quanto a África depois do contato com o europeu. E dentro dessas propostas trazidas por esse caderno do aluno, a gente tem outras propostas que o professor pode trabalhar para trazer esse conteúdo de uma forma mais atrativa e eficiente. O primeiro passo é entender como que isso está colocado na educação, né? A gente vai levantar esse questionamento. Se tá, como é abordado. E, se tem alguma problemática que a gente vai chegar lá, a gente vai tentar ver como a gente pode circular isso, né? A gente pode enfrentar isso na educação. Acho que o mote geral desse podcast é tentar pensar a educação nesse sentido. Exatamente, meus caros. Para começar, então, com esse histórico, com esse contexto, na academia, assim, quando se teve uns estudos mais propriamente relacionados a essa temática no Brasil, foi em 1960 que se começou a ter estudos que abordavam isso, como eu disse antes. Então, ainda, a historiografia em 1960 estava muito ligada a um preconceito que deslegitimava a cultura oral. E quem vai dizer isso vai ser o Joseph Kizerbo, que é um autor historiador político da África, nativo de um país que chama Burkina Faso, e ele se formou na Sorbonne. E ele vai dizer que, a África não era considerada uma temática para se produzir estudos e historicizar, porque teoricamente não se teria uma história escrita. E quem que vai endossar essa visão, que vai ser superada pelo Kizerbo,
é o Trevor Hooper, O Trevor Hooper. que é um historiador britânico. Ele que vai trazer muito dessa ideia de que a África tipo, tinha limitações de estudo, que não era um campo propício para isso, que deslegitimando totalmente a cultura oral que aquela civilização tinha. Tipo, era próprio do outro que o europeu estava encontrando, né? Isso é muito comum nos estudos, até mesmo dentro da sala de aula, a respeito das nossas próprias raízes, né? O africano é uma das nossas raízes, mas o indígena também. E até hoje a gente ainda tem um grande resquício do estudo da história do Brasil começar a partir do contato com o europeu. Porque é muito comum a gente começar o estudo da história do Brasil em 1500, porque em 1500 houve o contato com o europeu. Sim. A gente pré-julga toda a história anterior justamente por conta de apenas se basear em relatos orais. Na verdade, nem é relatos orais, né? É uma história basicamente oral, com fontes arqueológicas e tudo mais. Então, atualmente, a gente tá com depois da virada do giro linguístico e tudo mais, a gente tá com essas novas fontes, essa nova forma de abordar a história. Mas ainda assim, dentro da sala de aula, no contexto real da sala de aula, a gente é muito difícil ainda de ver essa abordagem da nossa história que não seja tão eurocentrada. Voltada à questão da escravidão. Sim, a gente vai ver isso exatamente. depois. Porque mesmo se a gente comparar esse histórico, tipo, mesmo sabendo que em 1960 esses estudos vão começar a sair, em 1990 eles ainda vão estar carregados de uma temática que circula a escravidão e um modelo econômico, a parte econômica de toda essa questão. Só em 2000 que isso vai começar a ter uma discussão efetiva de trabalhos e estudos específicos sobre essa temática da África. Então, tipo, é fácil perceber como essa temática é excluída e vem sendo carregada pela visão eurocêntrica atrás, né? Tipo, é muito problemático. Tanto é que, agora sem muitas delongas, para a gente entrar propriamente no ensino de África, no Brasil, ele só foi instituído na promulgação da Lei número 10.639 de 2003. Então, tipo, depois do auge dos estudos acadêmicos que consolidaram um conteúdo, que esse conteúdo começou a ser pensado para ser imposto e inserido na educação básica. Então esse seria o contexto historiográfico que daria origem a um contexto escolar, no sentido da matéria de história da África aqui no Brasil. E o mais maluco disso tudo é que precisou de uma imposição, né? Tipo, imagina, precisou de uma lei federal alterar as diretrizes básicas da LDB, que é a Lei de Diretrizes Curriculares e Bases da Educação Nacional, que é a Lei 9.394, para poder acontecer isso, sabe? E aí essa lei, ela trouxe basicamente, ela trouxe um artigo extra, né, que é o artigo 26A, e ele fala assim, que nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre a história e a cultura afro-brasileira. E foi exatamente essa lei, ela também trouxe como feriado, não foi feriado, né, foi... Ela inclui no calendário escolar como um feriado, É, mas é enquanto calendário escolar. Enquanto calendário escolar, ela trouxe o Dia Nacional da Consciência Negra, que é o dia 20 de novembro, que comemora um dia de resistência, uma homenagem ao Zumbi. Ao Zumbi dos Palmares, né, que foi um personagem, um ícone da resistência negra no Brasil. Exatamente. Só que assim, essa lei, ela encontrou vários problemas para ela ser implementada de fato, porque houve muita resistência, tanto por parte dos professores quanto por parte da própria comunidade escolar em aceitar essa lei. De políticos, né? De políticos e tudo mais. Justamente porque os professores, eles não eram habilitados num primeiro momento, eles não tinham, estudos acerca da África, justamente porque não compunham os currículos escolares. Tanto a nível de graduação, quanto a nível de escola mesmo, de cursos extras, assim. E também eles viam muitos problemas em estar, exercitando essa lei. Sim, colocar ela em prática, né? Tipo, fazer ela ser desenvolvida com alguma atividade, tá inclusa no caderno do aluno. A gente vai ver mais pra frente como ela tá inclusa no caderno do aluno, até que ponto ela é abordada e trabalhada. Mas, assim, de início agora a gente já entende como que, mesmo com uma longa historiografia, aliás,
melhor, né? Uma curta historiografia demorou muito tempo para, tipo, a problemática dos negros que estavam aqui desde que estavam aqui desde a da escravidão começar a ser resolvida, começar a ser lidada de um modo mais democrático, educativo, digamos assim, né? Tipo, é aí que começam as primeiras problemáticas, porque a gente pode ver também em outro ponto como a cultura negra era ignorada. Mesmo em 2003, o calendário escolar, incluindo o Dia da Consciência Negra, o Dia da Consciência Negra só foi ser considerado um feriado nacional numa lei de 2011. Então, tipo, mesmo com o ensino abordando todas essas questões e a relação que o Brasil tem com a África, ainda existia uma resistência da população em questão nem da educação, em questão de feriado. Vai. Então, só fazendo uma correção, esse dia da consciência, né? Consciência negra. Da consciência negra, ele foi instaurado feriado. Ele só foi considerado um feriado nacional no dia 20 de outubro em 2017, porque era um projeto de lei que estava tramitando desde 2015 e antes havia muita resistência, né? Porque era facultativo havia muita resistência em adotar esse dia como feriado por estados como, tipo, Paraná, Santa Catarina, porque eles justificavam também como sendo mais um dia para parar o comércio, né? E aí, em 2017, isso Foi mudou, modificado. foi modificado. 2011 ele só foi considerado um dia nacional da consciência negra, né? Então, tipo, era facultativo e houve muita resistência, como você falou. Uhum. Bom, então, dando continuidade, então, Obrigado, Daniela, pela correção, agradeço. Dando continuidade, então, agora a todo esse contexto que a gente tem de como que a historiografia conseguiu produzir e se consolidar a ponto de isso chegar no ensino básico. A partir desse contexto, agora a gente pode, com foco no caderno do aluno do estado de São Paulo, entender algumas problemáticas, algumas questões, alguns pontos de discussão que são pertinentes aqui, porque só a partir da prática, do desenvolvimento dessas questões na educação, na sala de aula, que se vai ter a possibilidade de visualizar de verdade como isso acontece, né? De forma que é desenvolvido, você consegue entender se tem falhas, se tem como mudar e o que você pode fazer para melhorar isso, né? Então, por exemplo, no caderno do aluno, a gente pode indicar de primeiro momento, há pouquíssimos itens que abordam a história da África, porque a história da África ela não entrou como uma disciplina, uma matéria. Ela foi pulverizada em várias outras disciplinas. Inclusive, a lei de 2003, ela introduz a história da África na literatura, na língua portuguesa, na história. E mesmo se a gente considerar só a história, há pouquíssima abordagem direta a esse tema. Por exemplo, os itens que a gente pode citar que abordam diretamente isso, a gente pode incluir África, o berço da humanidade, tráfico negreiro e escravismo, escravidão e abolicionismo, Sociedades africanas da região subsaariana até o século XV. Sim. Ah, tem aqui, ó. Encontro entre europeus e as civilizações da África, da Ásia e América. Mas, sim. novamente. Diretamente, né? Indiretamente, eles aparecem, tipo, o Oriente Próximo e o surgimento das primeiras cidades, em Egito e Mesopotâmia. Então, a África entra com uma outra cara, ela não entra...
como... Aliás, esse é um dos problemas no Caderno do Aluno, né? Tipo, de qual África eles estão falando, né? Uhum. Tipo, em alguns momentos, a África é resumida ao Egito. Em alguns momentos, ela é resumida ao Saara. E onde que isso entra com a relação com o europeu, né? Como que a África ajudou a constituir a sociedade brasileira? Esses aspectos propriamente ditos, eles estão muito entre o desenvolvimento no caderno do aluno, né? Ele não está explícito no caderno do aluno. Por exemplo, outro item que aborda indiretamente são os movimentos sociais e políticos na América Latina e no Brasil nas décadas de 50 e 60. Então, são questões pontuais que aparecem, né? Bem específicas em primeiro momento. A gente trouxe 2 cronogramas a respeito do caderno do aluno, né? Depois a gente coloca disponível os links para vocês darem uma olhada. E o primeiro cronograma traz a respeito que vem do 6º ano até o 9º ano, antiga 8ª série e antiga 5ª e 8ª série. Então, exatamente até o 9º ano, né, que eu estava falando para vocês, eles fazem uma divisão no caderno do aluno, quem elaborou, de uma forma um pouco mais abrangente, porque, tipo, antes de tratar do tráfico negreiro e escravismo no Brasil, que é uma parte que fala um pouco mais do contato com o europeu, e aí a respeito da escravidão, como se a história da África resumisse a escravidão, trata um pouco daquela civilização ancestral, trazer um pouco antes do contato. E eles identificam a África como o berço da humanidade. Traz até uma situação de aprendizagem aqui, que o professor pode utilizar, que vai usar o conteúdo de pré-história africana, sociedades coletoras, desenvolvimento da agricultura, diferentes tipos de artefatos pré-históricos. Aí o professor pode usar recursos de cartolina, papel, e também trazer processos de pesquisa, aprendizagens e elaboração de cartazes para entender o que é essa África pré-histórica, porque a África é o berço da humanidade e tudo mais. Só que, assim, o que é trazido e é colocado a África junto com as civilizações ancestrais, que é logo em seguida da pré-história, e fala também das heranças culturais de outros povos e civilizações, como China, como civilizações do Oriente Próximo, dentre outros. Agora, na parte do ensino médio, eles trazem do ensino médio, que seria da 1ª à 3ª série, eles trazem algo um pouco mais específico sobre qual África é essa, qual África que essa é abordada, que vai ser abordada dentro do cronograma. Primeiro fala... do currículo do Estado. Isso, do currículo do Estado. E como os meus amigos já disseram, trata um pouco mais de uma maior especificidade, né? Coisa que não tem tanto nas séries iniciais. Mas mesmo assim, carece de um contexto, de um foco bem mais específico que ainda não tem. Né? Sim, é bem superficial e dentro de outras situações. Até porque isso entra num dos primeiros problemas que a gente já trouxe, né? Que é, tipo, como se efetivou na prática a lei. Porque no começo, como a gente já falou, houve os problemas de formação até. Não se tinha professores habilitados propriamente nessa disciplina, nessa temática. Você pode inserir isso no caderno, no currículo, mas como que se o professor não está familiarizado com isso? Que suporte que vai ter. Exatamente. Né? É uma das problemáticas que a gente já elucidou, né? E agora a gente pode dar continuidade. Por exemplo, outra problemática que a gente pode citar também, que vem em decorrência do caderno do aluno, é exatamente essa África que ele se refere, né? Qual África ele está se referindo? Porque se a África afeta a gente aqui no Brasil e ela ajudou a constituir a sociedade brasileira, como que ela ajudou a constituir? Qual África que eles estão se referindo, né? Esse é o primeiro questionamento. Porque há uma discussão que traz à tona a problemática que a África não é uma só, né? Há muito a ideia de que há uma identidade singular africana, que a África seria uma pátria racial. Uma democracia racial, como se fez no Brasil também, essa ideia, né? Ou seja, uma essência racial negra, e todos os negros do mundo seriam iguais. E quando a gente parte dessa ideia,
a gente generaliza a África, né? A África é um ambiente totalmente diverso, é um continente, não é um país. Essa ideia já traz uma ideia tipo homogênea, né? Então é interessante a gente problematizar para ver como isso pode ser usado na sala de aula, em outras atividades e práticas que desenvolvem melhor essa questão de qual África eles estão falando, qual África afeta a gente aqui no Brasil. E nesse sentido, também para ter uma maior identificação do estudante com aquela história que ele está aprendendo ali, né? Tipo, uma história muito distante, uma história desconectada com a realidade dele, né? Tipo, se ele se identifica com o que ele está aprendendo, ele também entende parte daquilo, né? Sim. Isso é muito importante na questão das construções identitárias, que a gente vai falar na segunda parte. Porque o professor, é muito importante que ele não esteja só preparado para falar de situações importantes como a história da África, mas para fazer o aluno se identificar com o que ele está estudando. Porque a partir do momento que ele se identifica com o estudo, ele se interessa pelo estudo. E o estudo faz sentido. Mesmo porque a história, o ensino de história é uma ferramenta política. E é uma ferramenta de construção de cidadania. Então isso é extremamente relevante. E é muito sistemático e difícil ser abordado de uma forma tão superficial nos materiais básicos que o professor tem. Que no caso é o caderno do aluno no estado de São Paulo e não tem muito como fugir dessa lógica, né? Então é importante o professor aprender a trabalhar com o material que tem. Como a gente ainda não pode mudar esse material, a gente pode tentar trabalhar com ele e complementá-lo, né? Que é o que a gente vai tentar trazer aqui. Sim, atrelado a isso também, outra questão que surge quando a gente pensa de qual África que o currículo está se referindo é tipo de qual relação a gente está falando. A África enquanto um sistema, um continente que forneceu escravos. A relação do Brasil-África se resume à escravidão. Tipo, para além de qual África a gente está falando, de que relação a gente está falando, né? Como a África ajudou a constituir a sociedade brasileira, né? Então é para além da escravidão, é mais cultural, social, em todos os outros âmbitos, além do econômico escravocrata, que é o foco que, pelo menos, permeia todo o caderno do aluno. Eu acho que o maior problema que eu vi nessa análise do material é que tem um grande buraco entre aquela África pré-histórica que eles colocam e a África depois do contato com o europeu, que é a África com a partir da escravidão, que é associada logicamente à escravidão. Porque o que falta nesse meio? Falta estudar a África enquanto continente, o que aconteceu lá de fato. E como é baseado muito na cultura oral, que a gente já falou no início do podcast, é essa questão. A questão que, por ser uma história oral, não é considerada história, então não tem por que ser estudada. Sim, e também tem a problemática de que que o currículo está baseado numa historiografia que foi produzida externamente à África, né? Até então não se tinha estudos da África pela África, por historiadores da África. Então é muito uma definição do negro pelo branco. É uma definição muito externa que a gente ainda carrega nesse material. Até porque, como a gente pôde ver, a história da África ela está sempre subjacente à história europeia. Então ela vem ali ocupando um espaço ainda que muito defasado. É como se a África só fizesse sentido a partir do momento que o europeu descobriu. Sim, a partir da diferença deles, né? Da diferença deles. O europeu vê o outro, vê a diferença. É aí que eles definem, começam a se definir as identidades, eles começam a se entender como o europeu branco e o negro africano, né? Eu acho que o objetivo também é estabelecer, tentar levar para a sala de aula essa reflexão de que muito da visão que a gente tem da África é uma visão europeia sobre a África, Sim. né? Porque
não tem como fugir se a historiografia consolidada que se tem é europeia, né? Então, ainda esses valores que eurocêntricos ainda permeiam todo o material que a gente lida na sala de aula. Uhum. Aí que entra na construção dessa questão da África Atlântica, que é aquela questão de uma história, dois continentes, americano e africano. Sim, exatamente. Porque é válido pensar, né? Tipo, uma única história seria capaz de, tipo, contar a história de dois povos, de dois continentes. Então, E não dois povos, esse que é o problema. A gente já pensa pensando nisso. Que a África, nem a América, nem a África são compostas por dois povos. sim, Lá são milhares de povos que se entendem de maneira completamente diferente. Foi até bom que você Exatamente. falou isso, que a gente entra provavelmente nos contrapontos agora, nesse momento da primeira parte. Porque também, quando a gente pensa nessa imagem de uma África homogênea, numa África una, da raça, como enquanto é uma essência, Uhum. a gente tem que entender que existem muitos outros contrapontos que passam completamente despercebidos. Por exemplo, no âmbito social, aliás, no âmbito geográfico, a África tem como a navegação um dos principais meios de transporte. Então é muito incomum a gente começar a pensar essa África homogênea, essa África seca, estéril a partir do europeu, do escravo, Uhum. e pensar a África como um continente diverso, um continente de múltiplas sistemas sociais. Tipo, a África, se tem uma palavra que define, é a diversidade. E tem uma fonte interessante, né, a se utilizar em relação a essa questão de como é a África, e talvez, não sei, talvez até levar para a sala de aula, para umas séries mais avançadas, tipo segundo colegial, quer dizer, segundo ensino médio, terceiro ano do ensino médio, um dos relatos de viagem do Luís de Cadamosto, né, que era um navegador de Veneza do século XV, que ele tinha, na época, o Dom Henrique, na época ele era infante de Portugal, a mando de Dom Henrique, o Luís de Cadamosto fez essas viagens e fez relatos de viagens, que num desses escritos ele, que é o que eu quero citar agora, ele fala sobre a África, e ele viajou pela costa da África, provavelmente em 1455, e ele, nesse relato, caracteriza bastante caracteriza o litoral E os rico. elementos que constituem o que ele está vendo no momento. Né? Exatamente. Ele fala das povoações, mas ele fala exatamente o que você falou, que o país é seco, estéril, mas a partir da onde que ele tá, sabe? Das noções prévias europeizadas dele, Sim. claramente. O intuito aqui é, tipo, ter a fonte como uma referência para o aluno entender a visão que se tinha na época, né? Uhum. Como que o relato dele carrega esses elementos, como a gente pode identificar esses pensamentos pelo relato, né? Exatamente. Por exemplo, classificando em determinadas partes como comparando o negro africano com bestas, como povos que talvez seriam como melhores nadadores, sabe? Porque, e levar isso para a sala de aula também, igual você falou, para ver essa visão europeizada, e levar também, talvez, em conteúdos, tipo, utilizando mídias, utilizando imagens, vídeos, mostrando o contraponto disso na realidade africana, né? Para poder jogar a visão dos dois lados na sala de aula. Sim. Até porque, tipo, essa questão das fontes é importante, porque quando você tem uma carência de fontes escritas, por exemplo, essa é uma fonte que mesmo de fora é tão preciosa assim pra gente, mas o ideal seria como você falou mesmo, tipo, as duas visões, ter a visão do africano nesse momento também. Uhum. É muito interessante.
Apesar da fonte ter essa visão europeizada e tudo mais, ela dá pra retirar outros elementos dela que são extremamente relevantes pra entender a diversidade desses povos, como eles eram nômades, os reinos que eles constituíam, os sistemas políticos diferentes. Que a gente fala no Congo, né? Existia tipo um conselhos que elegiam o rei, tipo de territórios adjacentes do principal. Então era um sistema político tipo que tinha uma representatividade igual, mas ele não era exercido da mesma forma, né? Ele não era constituído da mesma forma. Também dá pra ver questão de economia, de cultura, como exemplo das caravanas, não é? Sim, mesmo no Saara, que é aquele tipo um dos maiores desertos que existe no mundo, ainda assim se formou e se formou rotas comerciais, Imensas rotas. interpostos, o que inclusive justifica a presença do islamismo no norte do continente, né? E é interessante também que no Caderno do Aluno tem um pouco desse contato do islamismo com os africanos. Eles trazem um pouco disso, mesmo que superficialmente. O que mais falta mesmo é essa questão da África enquanto África sem contato com outros povos, né? Justamente por conta dessa barreira do estudo da oralidade, né? Da narrativa que a gente recebe aqui, né? A história que é trazida é a história branca. A historiografia que foi consolidada é branca. Então não tem como a gente fugir muito. Mas a ideia do podcast é justamente essa. Como a gente pode discutir e fugir dessas problemáticas. Então, nesse meio de falar a respeito de algumas fontes, a gente tem outro autor, que é o Alberto Costa e Silva, que ele trata a respeito de fontes linguísticas e arqueológicas. E essas fontes linguísticas e arqueológicas, elas trazem muito entendimento acerca de coisas que na África a gente não compreende sem o auxílio delas. Por exemplo, as migrações das florestas para savanas. A dispersão de comércio, os fluxos de migração mesmo em si. E tipo... coisas pertinentes não só à história, quanto o próprio ser humano em si, né? Porque se a gente pensar a África, essas áreas ajudam esses tipos de fontes ajudam a gente a entender também o desenvolvimento da vida sedentária. Então, sedentarização do homem nômade. Como a espécie humana surgiu na África e se tornou o que a gente se entende hoje. O mais engraçado é que o autor ele desmistifica algumas teorias anteriores que diziam assim que a expansão africana ela vinha por meio da militarização ou da expansão do comércio do ferro, alguma coisa assim. E ele fala que a língua foi uma das coisas mais relevantes para a expansão dessas populações africanas, como os bantos, que é a expansão banta que ele dá de exemplo. Bom, então até aqui a gente até chegou a tocar em algumas propostas, algumas fontes que a gente pode tentar fugir e complementar o caderno do aluno. Fugir dessa visão, eu digo, eurocêntrica, igual a gente estava afirmando. Bom, então nessa primeira parte a gente já entendeu como que toda a produção historiográfica contribuiu para a formação de um conteúdo curricular que veio a ser implementado no século XXI na educação básica. E a gente também conseguiu ver as problemáticas que isso tem na prática. E como eu já disse, a gente chegou a apontar algumas formas, mas a primeira parte meio que acaba aqui, porque a gente agora numa segunda parte a gente vai tentar introduzir uma outra questão de como fugir disso, que é mais a parte das identidades, de personagens históricos, da identificação do aluno. E da aproximação também entre esses dois mundos extremamente diferentes, que não deveriam ser, que é o ensino dado na universidade e o ensino dado na rede pública ou nas escolas, né? O ensino padrão. Então é isso que a gente vai tratar na segunda parte, dessa aproximação entre ambos os mundos e também da aproximação do aluno com o próprio ensino. Beijinhos, gente. Até daqui a pouco.